Bom dia, pessoal. Vamos à próxima atividade de matemática, sétimo ano DIE. Nós vamos dar sequência nas partes de frações e vamos ver compreensão do comportamento do operador multiplicativo, como ele é uma fração. Uso da ideia de associação entre razão e fração na resolução de problemas. Essas partes a gente já viu na atividade anterior, certo? Aí nós vamos dar mais uma reforçada. No primeiro quesito, eu tenho o seguinte. Com 24 litros de leite, quantas garrafas de 3/5 de litros poderão ser cheias? Então aqui nós vamos ver colocando 24 litros de leite em garrafas que têm a capacidade de 3/5 de litro. Tem um exemplo aqui. Digamos que sejam 30 litros de leite e eu quero colocar em garrafas de 5/6 de capacidade. Então vou fazer uma divisão. Vou dividir o número por a fração para descobrir a quantidade de garrafas. Então eu faço 30, no lugar de dividir, eu coloco vezes. Aí eu vou inverter essa fração aqui. 5/6 fica 6/5. 30 vezes 6 dá 180. 180 dividido por 5 vai dar 32. Não. 36. Então aqui seria um número de garrafas, seriam 36 garrafas que iriam ser colocado esse líquido. Aqui uma quantidade de 30 litros. Então você vai dividir pela fração, quantidade de litros, aí aqui no lugar de dividir coloca vezes e inverte a fração. Aí multiplica aqui o numerador pelo numerador e repete o denominador. 180 dividido por 5, 36. Então serão 36 garrafas, certo? Você vai fazer aqui com 24 e 3/5. Na questão 2, para ladrilhar 4/5 de uma área, 6.400 ladrilhos foram usados. Para ladrilhar 3/4 da mesma área, quantos ladrilhos serão necessários? Então aqui nós vamos ver o seguinte. Eu vou usar outra fração aqui, no lugar de 4/5 eu vou usar 3/4 de x é igual a 7.200. Então nós vamos descobrir aqui qual vai ser essa quantidade de ladrilhos aqui, para depois utilizar nessa outra área, com essa fração, outra fração, né? Que no caso aqui é 3/4. Então aqui eu tenho o seguinte, eu vou calcular 3/4 de x, que é igual a esse valor, que é o 3/4 de uma área. Então aqui eu faço o seguinte, eu coloco 3x é igual, o 4 passa multiplicando, o denominador multiplica o resultado. Dá 0, 0, 8, 28. Que vai dar 28.800, o 3 aqui está multiplicando, passa dividindo. O 4 estava dividindo, passou multiplicando. Agora o 3 está multiplicando, passa dividindo. Então vamos ver, do 28.800 dividido por 3 dá 9.600. Então aqui seria a quantidade de ladrilhos, né? 9.600. Agora, quer saber 5/6 dessa mesma área. Quantos ladrilhos serão necessários? Então nós temos 5/6 de, eu vou usar os 9.600.
Então, o resultado que eu encontrar aqui, eu vou utilizar na próxima fração, que é para saber, para ladrilhar essa mesma área com 5/6. Então, 5/6 do resultado que você obteve aqui, certo? No caso, nesse problema. Aí aqui são outras frações. Então, aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso dividir por 6 e o resultado multiplicar por 5. Ou eu posso multiplicar, depois eu divido por 6, certo? Como preferir. Qualquer uma das duas maneiras que resolver está correto, certo? Então vamos lá. Vamos multiplicar, depois divido por 6. Aqui vai dar 0, 0, 30, 45, 48. Dividido por 6, 8.000. Então serão 8.000 ladrilhos que serão utilizados aqui nessa área de 5/6, certo? Então você vai prestar atenção no exemplo, mas você vai utilizar os números que tem no problema, as frações, certo? Vamos ao terceiro. Em certo país, os trabalhadores recebem 2 salários mínimos em dezembro, o salário normal e o 13º salário. Se a pessoa trabalhou os 12 meses do ano, os 2 salários serão iguais. Se a pessoa trabalhou uma fração do ano, o 13º salário corresponde a essa fração do salário normal. Se o salário normal de uma pessoa é de R$ 1.620 e ela trabalhou 9 meses nesse ano, quanto ela vai receber de 13º salário? Então vamos ver aqui. Aqui eu fiz um exemplo usando 8 meses. Digamos que ela trabalhou 8 meses no ano. Ela recebia esse salário aqui. Então nós vamos ver 8 em 12 de 1.440, certo? Como no problema anterior, você pode multiplicar, depois dividir. Ou se quiser, pode dividir, depois multiplica pelo 8, certo? Vamos fazer aqui a multiplicação também. 0, 8 vezes 4, 32, 32, 35, 8 e 5, 11. Vai dar 11.520. 11.520. Agora esse 11.520 nós vamos dividir por 12, que é a quantidade de meses do ano. Então vai dar 960. Então você vai pegar a quantidade de meses que foi trabalhada na fração de 12 o ano. Multiplica e depois divide por 12. Ou pode dividir esse número por 12, depois o resultado multiplicar. Então, ele vai receber de 13º R$ 960. Isso correspondente a esses 8 meses de trabalho. Na questão 4, eu tenho outro probleminha. Pedro José é operário e seu salário é de apenas R$ 1.560 por mês. Gasta 1/4 com aluguel, 1/3 com alimentação da família e esse mês ele teve uma despesa extra. 2/5 do seu salário foram gastos com remédio. Sobrou dinheiro? Aí no caso, se tiver sobrado, você vai ver quanto sobrou. Ou se tiver faltado também, aí você vai marcar a alternativa correta com relação ao dinheiro, o que sobrou ou o que faltou do seu salário, certo? Então tem um exemplo aqui, digamos que ele recebe 2.000, então salário de R$ 2.000. 1/5 gastou com aluguel, 1/2 com alimentação e 3/5 com remédio, né? Aqui é a representação do problema como tipo um fluxograma, né? Ou seja, os dados que você precisa, todo o processo que você precisa seguir para resolver a questão, certo? Então vamos lá. Ele gastou 1/5 com aluguel, 1/5 de R$ 2.000. Então nós temos aqui 1/5 de 2.000. Vai multiplicar por 2.000 e dividir por
5. Então tenho R$ 400 ele gastou com aluguel. Gastou a metade com alimentação. A metade 2.000, 1.000, né? Então vai dar 2.000 dividido por 2. A metade foi gasto com alimentação. Então ele gastou R$ 1.000 com alimentação. Aí com os remédios ele gastou 3/5. Então nós temos 3/5 de 2.000. Então o que é que eu faço? Eu multiplico e depois divido. Vai dar 6.000 dividido por 5. Eu tenho 1.200. Então 1.200 foi o gasto extra que ele teve com remédios, né? Agora vamos ver quanto é que nós vamos ter aqui, se vai sobrar dinheiro dele ou vai faltar. Então vamos somar os três valores das despesas. 1.400, 2.600. Como ele recebeu apenas 2.000, o salário dele, R$ 600, né? Ou seja, ele vai faltar, né? Faltou R$ 600 no salário dele, né? Devido a essas despesas extras. Aí você vai calcular a despesa de cada um, depois somar e o resultado subtrair do dinheiro que ele recebe, para ver se vai sobrar ou faltar dinheiro. Aí você vai marcar a alternativa correta. Vamos para a questão 5. Em uma corrida de Fórmula 1, 30 carros iniciaram a corrida. Desses carros, 3/10 abandonaram a corrida por defeito mecânico. Quantos carros terminaram a corrida? Então vamos ver aqui. Nessa questão é o seguinte. Aqui eu vou considerar um exemplo com 20 carros. Aí 3/5 abandonaram a corrida. Então nós poderemos calcular 3/5 de 20. Esses abandonaram a corrida. Ou a gente pode calcular a outra fração, que foram os que continuaram até o final para terminar a corrida. Quer saber os que terminaram, não quer saber os que abandonaram a quantidade. Então nós podemos descobrir a quantidade dos que abandonaram e depois subtrair. Então eu posso calcular 3/5 de 20. Dá 60 dividido por 5, 12. Então 12 abandonaram. Aí os que seguiram, né, que terminaram, quer saber quantos carros terminaram a corrida, né? Que é uma das coisas do fluxograma que a gente viu no assunto anterior, né? Que é a pergunta, o que está pedindo na pergunta. Não quer saber quantos abandonaram, quer saber quantos terminaram. Então, nesse caso aqui, dos 20, 12 abandonaram, então 8 terminaram a corrida. Então, 8 carros concluíram a corrida. Você poderia fazer de outra forma também, por exemplo, 3/5 abandonou. Aí quer saber os que terminaram, então seria 2/5 dessa fração. A fração inteira é 5/5 menos 3/5, daria 2/5. Aí você calcularia 2/5 de 20, que vai dar 8, né? 2 vezes 20, 40, dividido por 5, 8. Ou pode fazer dessa forma. Encontra os que abandonaram, depois vem para a pergunta. Quer saber os que terminaram. Então terminaram 8, né? Nesse problema aqui. Na questão 6 eu tenho. O mostrador de gasolina de um carro mostra que o tanque está cheio até os seus 5/6. Se o tanque está com 55 litros de gasolina, quantos cabem ao todo no tanque desse carro? Então aqui eu considerei que estava com 4/7. E esses 4/7 corresponderia a 32 litros. Então nós vamos observar o seguinte. 4/7, 32 litros. Então a gente vai encontrar 1/7. Aqui é 4 partes de 7 do tanque. Tinha 32 litros. Então uma parte do tanque vai ser quanto? 32 dividido por 4. Uma parte do total vai ter 8 litros.
4 partes, tem 32. Aí divide 32 por 4, descobre uma parte. Agora, o tanque cheio, qual é a fração do tanque cheio? 7 sétimos. Se 1 sétimo é 8, 7 sétimos vai ser quem? 7 vezes 8, 56 litros. Então, aqui você vai ter o total, né, que vai corresponder ao número aqui, uma certa quantidade do tanque. Aí você descobre uma parte do total, né, dividindo esse número pela quantidade de partes que tem, encontra uma parte. E depois a fração completa, que é o numerador igual ao denominador. Como o denominador é 7, o numerador também vai ser 7. Se uma parte é 8, 7 partes vão ser 7 vezes 8 dá 56. Questão 7. Rafael possui em seu sítio 30 porcos, 12 vacas e 48 galinhas. Determina a fração irredutível que representa os mamíferos. Né? Então, o que é a fração irredutível? É a fração que não pode mais simplificar. Então, você vai armar a fração e vai dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Não é isso? Então, vamos ver um exemplo aqui. 30 porcos, 12 vacas e 48 galinhas. Quer saber a quantidade de mamíferos? Né? Então, os mamíferos são quem? Os porcos e as vacas. Né? A galinha não é um mamífero. Então, você vai somar. Aqui um exemplo, eu tenho 20 porcos e 15 vacas e 35 galinhas. O total, quanto é? 35, 70. É o total. Mas aí eu quero o total que são mamíferos. Então vai ser só 20 e 15, que dá 35, 70 avos. Né? 35, 70 avos. Então nós vamos simplificar essa fração. Como 70 é múltiplo de 35, eu posso simplificar logo por 35, que vai dar 1 meio. Ou seja, a metade desses animais são mamíferos, né? Então você vai somar os porcos e as vacas, que são mamíferos, e dividir pelo total de animais, que eram 70. Aí aqui você simplifica a fração. Simplificar, tornar ela irredutível, é dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Aqui podia dividir por 5 e por 5. Aí ia dar 7 e 10. É 7 e 70 por 5 daria 14. Aí daria 7 e 14. Aí poderia simplificar novamente. Aqui eu procurei o maior número, logo 35, que pode simplificar os dois. Aí vai dar 1 meio. Ou seja, a metade dos animais são mamíferos. Na questão 9, 8, né? A idade de Damião é de 32 anos e a idade de Poliana, 48. Qual é a razão entre as idades de Damião e Poliana? Então, a razão é uma fração que nós vamos montar com relação à idade de Damião, que é o numerador, e Poliana, o denominador. Aqui eu tenho um exemplo com Pedro e Paula. Pedro, a razão entre a idade de Pedro, que é 35 anos, e a idade de Paula, que é 45. Os dois terminam em 5, então eu posso simplificar por 5, que vai dar 35 por 5 dá 7 e 9. 7 e 9 não tem mais fator comum, né, para simplificar os dois. Então seria essa fração. Então quando você armar a fração, aí você simplifica, porque o resultado que vai ter aqui, um desses, ele é irredutível a fração, certo? Do mesmo jeito, no sétimo, é uma fração irredutível, ela já simplificada. Você procura um número que dê para simplificar os dois. A razão entre o comprimento da sombra e da altura de um edifício é de 3 para 5. Se o edifício tem 15 metros de altura, qual é o comprimento da sombra? Então aqui nós vamos fazer o seguinte. Aqui poderia ser uma regrinha de 3, né?
5 nonos, ou eu posso multiplicar dessa forma aqui, certo? Multiplicando. Aqui eu vou fazer um exemplo. 5 nonos de 18. Eu posso multiplicar e encontrar o resultado, certo? Então, 5 vezes 18 dá 90. Dividido por 9, 10. Então, a sombra teria 10 metros, certo? Então, posso multiplicar, depois eu divido. Então, num exemplo aqui, digamos que o edifício tem 15 metros. Aí eu considerei o edifício com 18 metros. Qual vai ser a sombra que ele vai projetar? Então, ele vai projetar uma sombra de 10 metros. Aí volta lá para a resolução da forma que a gente viu aí anteriormente, né, que utiliza uma fração como operador, né? E na questão 10, e a última, nós temos um reservatório com capacidade para 10 metros cúbicos de água está com 3.600 litros de água. Qual a razão da quantidade de água que está no reservatório para a capacidade total do reservatório? Aí lembre-se que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então nós temos aqui 20 metros cúbicos, que é a capacidade de um reservatório. Então eu vou ter 20.000 litros. Aí o reservatório está apenas com 5.000, a capacidade dele. 5.000 da capacidade, né? A capacidade é de 20.000. Ele está só com 5.000. Qual seria a fração que nós temos? 5.000 está para 20.000, certo? É nessa ordem, não é 20.000 dividido por 5, não, né? Então, 5.000 dividido por 20. Aí você vai simplificar essa fração. Quando tem zeros, você pode cortar o 3 aqui e 3. Fica mais fácil. Então, eu tenho 5/20 avos. 5/20 avos ainda pode simplificar por 5, que vai dar 1 quarto. Então, a fração que vai representar essa capacidade, essa quantidade de água que tem ainda no reservatório é de 1 quarto. Então, você vai simplificando. Se tiver zero, você corta. O total de zeros que cortar no numerador tem que cortar no denominador, certo? Aqui eu cortei 3 e 3. Se tiver 2, corta 2 e 2. Aí o resto do número que sobrar, você procura um número que dê para simplificar os dois, até chegar numa fração irredutível, que não pode mais ser simplificada, certo? Aí você vai ver que aqui vai vir os números, é já uma fração irredutível. Aí você precisa armar e depois simplificar essa fração. Lembrando-se que 1 metro cúbico são 1.000 litros. Aí aqui 20 metros dá 20.000 litros. Só é multiplicar por 1.000, acrescentar mais 3 zeros no número. Bom, aí vocês vão fazer o cabeçalho bem direitinho, colocar o seu nome, a turma, a data, o nome do assunto e a turma, a data, o nome do assunto e não esquecer de responder as questões. Pode colocar só a resposta, né? Se é letra A, B, C ou D, coloca o número e a resposta coloca letra maiúscula, certo? Não precisa aí copiar a questão. Bom dia.